Olá pessoal, vamos dar início agora ao nosso módulo 4, que vai falar de atores, das mídias e de tecnologias. Nós vamos seguir essa nossa pauta falando do tutor, do professor e fechando falando das mídias e das tecnologias. Em relação ao tutor, a gente destaca alguns pontos chaves. Primeiro que a tutoria é considerada peça-chave na ação de aprendizagem à distância. Ou seja, a figura do tutor ela tem que estar presente em qualquer processo na modalidade à distância. Porque diferente dos professores que mudam a cada disciplina, o tutor ele é responsável por acompanhar o estudante ao longo de todo o curso. Então, esses tutores que vocês estão tendo nesse momento, eles devem acompanhar vocês durante todo o curso de vocês. Então, isso vai criar uma relação muito próxima, tá certo? De confiança. Então, o tutor ele deve criar condições mínimas para que uma pessoa que esteja na modalidade à distância não sinta tanta diferença em relação ao estudo presencial. A palavra tutor, conforme definiu Arétio, faz a referência da figura que exerce a proteção, a tutela, a defesa. Ou seja, o tutor é aquela pessoa que vai auxiliar o estudante em todos os momentos do curso que envolvem a aprendizagem. É a pessoa-chave no curso porque tem a preocupação de tornar o seu estudo mais agradável, completo. Ou seja, é uma pessoa que vai estar sempre incentivando. Vai estar responsável pela sua motivação, vai estar responsável por manter o seu engajamento no curso, vai te dar o suporte e vai te dar a atenção que você merece. O professor, em relação ao professor, ainda como no modo presencial, ele é o responsável pelo planejamento e o conteúdo da disciplina. Então ele planeja a disciplina, escolhe o conteúdo baseado na ementa da disciplina. Mas ele não é mais o único detentor do saber. Ele é um facilitador, orienta os conteúdos e também orienta os caminhos adequados para a melhor aprendizagem. E aí o professor deve ter a preocupação em adaptar sua metodologia para realidades distintas, para público diferenciado e saber explorar bem a tecnologia. Eu já comentei anteriormente, não adianta o professor simplesmente transpor o modelo tradicional da aula para o virtual, sem nenhum tipo de modificação, sem nenhum tipo de inovação. Ele realmente tem que fazer essa transposição com ajustes, com inovação para que o processo seja efetivado. Em relação ao estudante, também há uma série de pontos chaves em relação ao estudante. Por exemplo, novas atitudes para o êxito na aprendizagem. O estudante ele não pode ser passivo, ficar só aguardando o conhecimento chegar até ele. Ele tem que ir atrás, ele tem que ter uma proatividade que o diferencie do estudante, por exemplo, presencial. Diversos fatores influenciam no processo de ensino-aprendizagem. O conteúdo, o ambiente, como é que ele se prepara, qual é o tempo que ele disponibiliza para a modalidade. Ele tem que estar motivado, ele tem que ter a percepção de tudo que está acontecendo, percepção com os colegas, percepção com os tutores, percepção com o professor para verificar como as coisas estão acontecendo ao seu redor. Ele tem que ter um engajamento, ou seja, ele tem que estar realmente participando proativamente e tem que ter também uma autorregulação, porque ele é que tem que saber, por exemplo, se o tempo que ele está dedicado a esse estudo está suficiente, está pouco, se aquilo que ele está estudando está suficiente, está insuficiente, ou seja, ele tem que ter essa autorregulação. Em relação ao estudante, a gente vislumbra algumas estratégias. A própria atitude dele, como a gente falou, ele não ficar passivo, ele ir atrás realmente do conhecimento. Ele tem uma autoavaliação, ele está sempre monitorando, será que eu estou aprendendo realmente? Tem que ter concentração, foco acima de tudo, sobretudo porque a gente está no ambiente de internet e às vezes a gente dispersa em função de estar com outras janelas abertas. Focar nas ferramentas de estudo, eu vou usar pelo ambiente virtual, eu vou acessar sites ou blogs referenciados que tem aquele conteúdo que eu preciso aprender. Eu tenho que também ter um processamento adequado da informação. A gente sabe que a gente tem um mundo de informação disponível para a gente pela internet, mas nem tudo que a gente tem disponível serve para a gente. Então a gente precisa fazer também essa seleção de ideias. Muitas vezes a gente tem conceitos, conteúdos distintos que são divergentes. A gente tem que saber selecionar, ou se a gente não souber, perguntar qual dos conteúdos seriam mais adequados para a gente completar o nosso conhecimento. Em relação às mídias e às tecnologias, a gente sabe que o uso dessas tecnologias é inevitável e indispensável para os processos de aprendizagem à distância. Sem as tecnologias, esse processo estaria muito mais difícil. A gente não teria tantos recursos que a gente tem disponíveis hoje. Então essas tecnologias elas promovem a difusão, promovem a comunicação, promovem a interação, fazem com que a gente tenha um acompanhamento, que a gente faça a avaliação dos alunos e dos programas também, dos cursos e das disciplinas. Requer recursos humanos e infraestrutura compatível com cada programa. Por exemplo, a gente está num curso que a gente tem
200 alunos em pedagogia. Então a gente imagina que a gente tem que ter uma estrutura que seja compatível para dar suporte a esses 200 alunos. Tem cursos para 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, tá certo? Então é uma estrutura completamente diferente. E a gente viu, quando a gente estudou as gerações, que cada geração de EAD teve seus meios de difusão, tanto dos conteúdos quanto dos cursos, né? Correspondência, rádio, TV, satélite. Então a gente tem, para cada geração, instrumento tecnológico mais usado. A tecnologia, segundo Moore e Kisler, ela constitui o veículo para comunicar mensagens que são representadas em uma mídia, por exemplo, comunicar a partir de textos, imagens, sons e outros dispositivos. Cada tecnologia deve suportar pelo menos um meio, né? Algumas suportam mais de uma, por exemplo, o nosso ambiente virtual a gente pode usar de vídeo, de imagem, de textos, materiais das mais diversas fontes. A tecnologia online, né, ela pode dispor de todas as formas de mídia. E aí mídia a gente coloca a definição em origem latina, medium, que significa meio. E aí a gente adaptou do inglês, que é mídia, né, que designa genericamente todo e qualquer meio de comunicação. Em relação às tecnologias mais usadas, a gente tem a mais antiga como sendo o TBC, treinamento baseado em computador, tá? É baseado em um programa que é instalado no computador e que atua como instrutor no treinamento. Isso é muito comum em cursos tipo prateleira, né? Treinamento de ferramentas básicas, não especificamente sendo mais indicado para cursos de longa duração. A teleconferência é a transmissão de programas ao vivo via satélite e receptores instalados em locais de aula. Isso acontece muito nos cursos preparatórios para concurso. Há uma comunicação unidirecional, ou seja, só de quem está transmitindo para quem está recebendo, com baixa ou quase nenhuma interação. A videoconferência é uma transmissão também de programa ao vivo, usando também satélite ou redes de comunicação, para um público geralmente menor e com maior possibilidade de interação, ou seja, os alunos, os estudantes podem interagir com os professores, podem ter tutores também mediando. Quando a videoconferência usa a internet, ela é também chamada de webconferência. E aí a gente tem dois modelos de comunicação online, o modelo síncrono e o modelo assíncrono. No síncrono, como o nome está dizendo, há um sincronismo, há uma interação em tempo real. Todo mundo está interagindo naquele momento. Por exemplo, no bate-papo, no chat online, as pessoas ficam conectadas ao mesmo tempo, simultaneamente, trocando informações. Já no assíncrono, que é bem representado pelo fórum de discussões, não há necessidade de todos estarem conectados ao mesmo tempo. A informação é trocada em tempos, a partir de postagens, sem que haja necessidade da interação em tempo real. A internet continua sendo, né, a grande vedete desse processo de ensino-aprendizagem à distância, porque ela permite o compartilhamento e a rápida difusão de diversos tipos de conteúdo, por isso que é a principal tecnologia, porque ela agrega todas as demais. Ela integra ambientes virtuais, mecanismo de busca, repositório de conteúdos, bibliotecas virtuais, ou seja, uma grande quantidade de fontes de informações. Ela tem a vantagem também de aproveitar a habilidade natural dos alunos na sua utilização, exatamente para transformar em aliada nesse processo de ensino-aprendizagem. Os alunos muitos já têm uma certa familiaridade com a internet, um certo domínio, e aí usa-se essa familiaridade em prol do processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que tem os problemas de conexão, né? Muitas vezes não se tem uma conexão satisfatória, a velocidade também é baixa, não se permite uma boa interação, mas é também de fácil dispersão, porque o aluno, se ele não estiver focado, ele pode estar com outras janelas, outros aplicativos abertos, e aí dispersa, ele não foca na atenção na aula online. A questão da segurança para garantir a transmissão de informação e também a qualidade do curso, já que tem muitos tipos de curso online. Preciso saber, conhecer as instituições, as empresas que oferecem esses cursos online. Finalizando, é fácil perceber que as inovações tecnológicas levadas à educação fizeram que os professores passassem a abraçar diversas possibilidades para que os sistemas que transmitem textos, música, animação, gráficos e vídeo, e assim como o estabelecimento de conexões, né, entre as pessoas, entre os grupos, entre os estudantes, com a ideia de que tudo isso é uma grande rede de aprendizagem. A gente tem que utilizar o arsenal tecnológico em favor da melhoria do processo de ensino-aprendizagem. Existe um arsenal muito grande de recursos. A comunicação ela precisa ser no mínimo bidirecional, ou seja, professor, aluno, aluno, professor. O ideal é que ela seja multidirecional, com professor, tutor, aluno, todo mundo interagindo entre si.
O acompanhamento das interações, a ação diante de sinais de desmotivação aos inícios do curso devem ser práticas também da equipe executora dos cursos. Na medida que a gente consegue acompanhar quem está interagindo muito, quem está deixando de interagir, a gente percebe esse tipo de comportamento online para tentar detectar, por exemplo, a evasão dos cursos. Ok? Um grande abraço e até o próximo módulo.